E aí pessoal, tudo bem? Penso, logo existo. Já pararam para refletir sobre essa profunda afirmação? Penso, logo existo. Isso significa que a razão é motivo de nossa existência, que existem ideias inatas. Quem disse isso foi o filósofo francês René Descartes. E aí ele, o pai da filosofia moderna, motivo dessa aula de hoje. René Descartes nasceu no finalzinho do século XVI e faleceu em 1650. Desde cedo teve contato com filosofia, astronomia, matemática, mas aquela base filosófica de tradição escolástica e essencialmente aristotélica deixou ele com indagação. Mas seu encanto de verdade era a matemática, a exatidão daquela ciência. E a matemática vai seguir sua vida. Todo mundo vai lembrar do método cartesiano e o plano de coordenadas, né? Mas a importância dele para a filosofia é fantástica. E para Descartes, a matemática trazia métodos precisos e exatos e chegava a conclusões pelos raciocínios. Não havia controvérsias. E Descartes vislumbrava isso para a filosofia. A filosofia precisava de um método seguro e preciso, né? Para ele, o empirismo, que utilizava a experiência dos sentidos, era falho, porque nossos sentidos nos enganam frequentemente. Descartes é um crítico do empirismo. Ele mesmo disse que experimentou algumas vezes e os sentidos eram enganosos. E é prudente não se fiar inteiramente em quem já nos enganou uma vez. Para René Descartes, é só a partir da razão que podemos chegar ao conhecimento seguro. Então, o racionalismo ele se contrapõe ao empirismo. E para Descartes, o pensamento racional é inato ao ser humano. Já temos a ideia na mente antes das experiências da vida. Descartes, então, revoluciona o pensamento filosófico moderno. Para Descartes, o conhecimento filosófico deve ser consolidado por um método que garanta a confiabilidade do que se conhece, sem falhas. Aí está a diferença entre o erro e o acerto, o método. Então ele publica sua obra-prima, O Discurso do Método. Ali estava a construção do seu pensamento. E esse método tem que estar diretamente ligado à matemática. Pela matemática teremos o uso correto da razão, segundo o filósofo. Mas como trazer esse método para a filosofia? Aí foi a grande sacada de Descartes. Isso pode ser feito pela dúvida, mas não é qualquer dúvida, aquela coisa cética, é uma dúvida radical. A dúvida metódica é a necessidade de se pensar sistematicamente, igual a matemática, sobre aqueles princípios que constituem a evidência procurada, pelo próprio ato de duvidar a partir da racionalidade, pelo exercício do pensamento, que Descartes vai chamar de cogito. Isso mesmo, cogito, pensamento, a realidade racional. Aqui é bom a gente explicar que para Descartes existe uma dualidade. O corpo é a res extensa e a res cogitans, que é eu penso. Aqui ele diz que a nossa existência é fruto do trabalho da razão, a racionalidade, o racionalismo. E como seria esse método? Ele divide em 4 regras. Primeira regra é da evidência. Aceitar somente aquilo que é claro, aquilo que não pode ser posto em dúvida. O restante você retira. Segunda regra, divisão. Dividir cada problema no maior número de parcelas possíveis e estudar cada uma separadamente. Terceira regra, ordem. Partir dos fatos simples para os mais complexos. Aqui está o princípio da dedução, do geral para o particular.
E a quarta e última regra, olha só que bacana, da enumeração. Ou seja, é a revisão de todo o processo, uma visão de todos os passos anteriores. É evidente? Foi dividido? Partimos do mais simples para o mais complexo? A revisão não deixou passar nada? A Sidecar queria mostrar um método eficiente, que encontra o caminho certo. Portanto, o René Descartes demonstra que o conhecimento de outras fontes que não seja da razão pode nos enganar. Só o método dedutivo com base na matemática é o caminho seguro para evidenciarmos o que é conhecido. Descartes, então, supõe haver um gênio maligno que ludibria, né? Que poderia estar nos enganando. Só que, para Descartes, enquanto nós pensarmos, nós existimos. Então, para René Descartes, a razão, né, é a fundamentação de que nós existimos. Por isso que existe, e a racionalidade está nas ideias inatas, né? Por isso que existe aquele choque entre as duas correntes filosóficas da filosofia moderna, né? O empirismo, né? Principalmente do John Locke, depois do David Hume, que se aprofunda mais ainda, que o conhecimento viria das experiências sensíveis dos nossos sentidos, e o René Descartes diz que não, que os nossos sentidos nos enganam. O conhecimento seguro tem que vir do raciocínio lógico, né? A matemática utilizando nossa razão. Descartes foi realmente um profundo, né, filósofo que avançou, a partir dele, avançou-se muito a ciência e a filosofia. Olhei? Valeu?